Bora comigo acompanhar um super resumo, uma super revisão de todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui no canal na semana passada. Vídeos de simulado, vídeo de questões oficiais, além de muitas dicas e muitos macetes para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Então, já deixa o seu joinha, seu like, comenta aqui qual é a sua cidade e vem comigo. Questão 24. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. E aí? Ele quer saber. O capacete, ele é obrigatório? Não é? É obrigatório para quem? Aí nós vamos ter as 4 alternativas. Na letra A, ele fala que não é obrigatório, sendo apenas recomendado por questão de segurança. Na letra B, ele fala que é obrigatório para condutores e passageiros. Na letra C, ele fala que é obrigatório para os passageiros somente. E na letra D, é obrigatório para os condutores somente. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta quando nós falamos do uso do capacete de segurança? Eu quero lembrar vocês que o CTB fala que não usar capacete, seja pelo condutor, seja pelo passageiro, além de ser uma infração de natureza gravíssima, ele vai gerar a suspensão direta da habilitação. Exatamente, não usar capacete, seja pelo condutor, seja pelo passageiro ou ambos, ele vai ser caracterizado como uma infração gravíssima com 7 pontos, como está lá no artigo 244, que diz assim: conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. 1. Sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. Transportar passageiros sem o capacete de segurança de forma estabelecida no inciso 1 é multa e suspensão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Acho que a tela não vai nos permitir, mas é multa e suspensão do direito de dirigir. Sabendo disso, eu já vou descartar a letra A, porque a letra A, ele fala que é apenas recomendado, não é recomendado, é obrigatório. Também vou descartar as que falam do somente, porque não é somente para passageiro, somente para condutor. Ele será obrigatório para ambos. É obrigatório para condutores e passageiros. Lembrando que se você, no seu primeiro ano de PPD, tiver qualquer infração, por exemplo, como essa, gravíssima, ou mesmo grave, ou for reincidente de infração média durante os primeiros 12 meses da PPD, infelizmente você terá a PPD cassada. Então, fica atento. Questão 25. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo. Então, quais os cuidados que os passageiros do banco de trás precisam ter ao descer do veículo, ao desembarcar do veículo? Letra A. Deve sair sempre pelo lado esquerdo. Letra B. Podem sair por qualquer um dos dois lados. Letra C. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Ou letra D. Devem usar a porta mais próxima do seu assento. Lembrando que os passageiros nós precisamos analisar como se eles não fossem condutores. Se eles não são condutores, eles terão que ter cuidados e vão procurar utilizar o lado que tenha menor risco. Concordam comigo? Então, o lado esquerdo não é, porque geralmente a via nós transitamos pelo lado direito. O lado esquerdo vai ser o quê? Vai ser a contramão. Então, aqui vai ter um certo risco ao abrir essa porta. Também não é por qualquer um dos dois lados, porque senão vai juntar aqui o lado esquerdo. E também não será pelo assento mais próximo, e sim sempre pelo lado da calçada. Então, os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. E, ó, segue uma dica. Para você que quer garantir a sua aprovação, quer melhorar o seu aprendizado, uma dica que eu sempre dou. Copiem a pergunta e copiem a resposta correta, porque isso vai ajudar muito vocês. Se essa questão cair na sua prova, você vai conseguir lembrar. Por quê? Porque você viu a questão, você me ouviu falando e você ainda escreveu. Então, você vai aumentar em 30% a mais
as chances de você acertar, caso essa questão caia aí na sua prova. 26. Os riscos e perigos que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e o que mais? Qual item que vai relacionar, que vai juntar o veículo, condutor, a via e o ambiente? Letra A, a fiscalização dos agentes de trânsito. Letra B, as ações governamentais. Letra C, o comportamento das pessoas. Ou letra D, o sistema de iluminação pública. Aí eu pergunto para você, quem dirige os veículos? As pessoas, o condutor. Quem utiliza a via? As pessoas, os condutores. Quem utiliza o ambiente também são as pessoas, são os condutores. Logo, todos esses itens aqui, eles vão estar relacionados com o nosso comportamento, sim. 90% das causas de sinistros, de colisões, estão relacionados com falhas humanas, estão relacionados com o nosso comportamento. Então, sim, a resposta correta para essa questão é a letra C. O comportamento das pessoas, sim, é o nosso comportamento que vai trazer riscos, que vai causar sinistros, que vai causar colisões no trânsito. O comportamento das pessoas, e tem algumas questões ainda que falam do mau uso do veículo, entre outras situações, mas o principal é, sim, o comportamento das pessoas. 27. Os gradis são dispositivos utilizados para... Então, aqui ele está dando o desenho de um gradis, né, no caso, e ele quer saber para que ele serve. Letra A, advertir os condutores que existem pedestres circulando no passeio. Letra B, evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Letra C, impedir os veículos de circularem sobre o passeio. Ou letra D, canalizar os fluxos de pedestres, evitando que os mesmos transponham determinado local. Os gradis, eles servem tanto para os veículos quanto para os pedestres, mas não é para advertir, nem para impedir, nem para canalizar, e sim para evitar, neste caso, nessa resposta, a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo oposto. Então, essa é a função dos gradis. Letra B de bola, evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Essa é a função, essa é a utilização dos gradis. 28. Em um acidente de trânsito, você deve. E agora, o que você vai fazer se você se deparar com um acidente de trânsito? Letra A, parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. Letra B, não ligar para o atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. Letra C, passar direto, reduzindo bem a velocidade. Ou letra D, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Quero lembrar que não prestar socorro em caso de acidente, em caso de sinistro, ele é considerado um crime de trânsito. Então, sim, você vai precisar parar, mesmo que você não seja a pessoa responsável ou envolvida. Então, não é parar somente se já houverem pessoas prestando socorro, também não será passar direto, também não vai ser ligar para atendimento médico antes de tomar as primeiras providências. Você vai sim, na letra D, parar em local seguro, sinalizando este procedimento. Letra D, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento.
Lembrando ainda que vocês não deverão dar nada para as vítimas beber ou comer, ou mesmo transportar ou movimentar essas vítimas. Então, nesse caso, questão 28, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. E segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, no caso, né, de acidente, de sinistro, não prestar socorro, nesses casos é considerado, sim, um crime de trânsito. 29. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Então, ele já contou para nós, né, que a finalidade tanto da suspensão quanto dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Só que ele quer saber, e se esse sistema tiver com problema, quando há desgaste nesses itens, o que vai acontecer com o teu veículo? Letra A. Haverá redução do nível do óleo do sistema de transmissão, provocando travamento do câmbio. Letra B. Poderá ocorrer esvaziamento da água do radiador fundindo o motor. Letra C. Poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. Ou letra D. Poderão provocar o travamento da direção, principalmente em frenagens e curvas. Primeiro, ele está falando do sistema do quê? De suspensão e dos amortecedores. Não tem nada a ver com o sistema de transmissão, então vocês podem descartar. Não tem nada a ver com a água do radiador, então também podemos descartar. Notem que na letra C e na letra D nós temos respostas muito semelhantes. Porém, na letra D, ele vai falar o quê? Do travamento da direção. Nós não estamos falando de direção, nós estamos falando da suspensão. Então, pode descartar a letra D e a resposta correta será a letra C. Poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. Então, a finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo e, quando tiver desgaste nesse sistema, poderão causar perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e também nas curvas. 30. As 3 regras fundamentais dos primeiros socorros são: já vimos, né, que prestar socorro é o auxílio inicial, imediato, temporário, que vocês não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem vão movimentar as vítimas, nem transportar. Mas agora ele está falando em 3 regras principais, 3 regras fundamentais. Tudo isso tem que estar relacionado com preservar a vida, preservar a saúde das pessoas que se envolveram no sinistro, na colisão. Letra A. Aquecer o acidentado por meio de oferta de bebida quente, avaliar a situação, conversar de forma calma com o acidentado. Letra B. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. Letra C. Afastar os curiosos, telefonar para o serviço de resgate e oferecer alimentos doces para o acidentado. Ou letra D. Tranquilizar o acidentado, estimular a circulação no local fraturado por meio de massagem local e atuar com rapidez. Bom, vamos descartar aquelas que não fazem sentido. Por exemplo, na letra A, ele fala em oferecer bebida. Você vai sim aquecer a vítima, mas é através de cobertores, de roupas, e não através de bebidas ou alimentos. Vendo disso, vocês também poderão descartar a letra C, porque ela fala em oferecer alimentos doces, não vai oferecer nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de medicamento. Então, sabendo disso, já descartamos letra A, letra C, e já temos 50% de chances de acertar a questão. Agora, olhem a letra D. Imaginem você com uma fratura exposta, né? E alguém vir massagear o teu osso quebrado. É claro que não vai fazer sentido, não vai ter como. Então, descarta também. Logo,
a resposta correta é a letra B de bola. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. E reforço mais uma vez, vocês não vão dar nada para as vítimas beber ou para as vítimas comer, não vai dar alimento nem bebida quente. Se for o caso de aquecer a vítima, será aquecendo com cobertores, com roupas, mas não com alimentos e nem com bebidas. Também não vai transportar nem movimentar, a não ser que o fato de você não transportar traga ainda mais risco à pessoa. Por exemplo, está vazando combustível, tem um princípio de incêndio aí, existe uma exceção. Mas nos demais casos, né, não vai mexer, não vai movimentar as vítimas, não vai dar nada para as vítimas beber ou comer, nem dar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. E atenção, você também não deve entrar em contato com os fluidos da vítima, principalmente sangue, saliva e suor, para que você não venha adquirir nenhum tipo de doença infecto-contagiosa. Nossa vida em sociedade é organizada por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, é no CTB, é no Código de Trânsito Brasileiro que estão todas as normas, as regras, leis, decretos, direitos e deveres, tanto dos condutores quanto dos pedestres, dos usuários, né, das vias no geral, sobre todas essas leis, essas regras, essas normas. Então, é o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é válido para todo o território nacional. Qualquer estado, qualquer cidade, as leis, regras e normas serão as mesmas presentes no CTB, bem como a sinalização, as infrações, as regras, enfim, tudo que rege o trânsito brasileiro, independente de qual estado, qual cidade, vai estar dentro do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E a segunda questão, ele vai falar dos recursos de multa. Então, eu sempre deixo claro para vocês, para facilitar a vida, uma super dica. Lembrem-se de uma escadinha, tá? Essa escadinha ela vai ser composta por 3 degraus. No primeiro degrau, vocês terão que ter a JARE, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração. No segundo degrau, vocês vão ter o CETRAN. E no terceiro degrau, vocês vão ter não cabe recurso na esfera administrativa. Por quê? Se na pergunta ele questionar onde estão, né, presentes os recursos de infrações, aí sempre a resposta será JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Agora, se como nessa pergunta aqui, ó, ele já mencionou, ele já falou da JARE, ele já subiu o primeiro degrau, então o segundo degrau será o CETRAN. Então, a pergunta diz assim: as juntas administrativas de recursos de infrações, JARE ou JARI, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra decisões de uma JARE que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao CETRAN. Então, no primeiro degrau, vocês vão ter a JARE, no segundo degrau, vocês vão ter o CETRAN, ou JARE e CETRAN, porque sim, poderá estar na mesma resposta JARE, CETRAN, e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Um condutor autuado por infração de trânsito imposta por órgão estadual que pretende recorrer tem como possibilidades. Lembra que eu falei para vocês que poderá ter JARE e CETRAN? Então, aqui é uma outra possibilidade, ó. Defesa da autuação, JARE e CETRAN. Então, pode ser só JARE, como pode ser JARE e CETRAN.
julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, é competência de quem? Neste caso, dos Conselhos Estaduais de Trânsito, que no caso é o CETRAN, ó, mesmo CETRAN que está aqui em cima, tá vendo que tem a presença da palavra CETRAN, que na pergunta ele já falou da JARI, então ele já subiu o primeiro degrau, que é a JARI. No segundo degrau, nós vamos ter o CETRAN. Então, veja que na resposta vai ter que ter a presença da palavra CETRAN. E aqui ainda vai ter um complemento do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRADIF. Então, sempre o degrauzinho. JARI, CETRAN, não cabe recurso. E aí, a terceira pergunta diz o seguinte: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, além de fiscalizar o seu cumprimento. Então, quem que vai estabelecer essas diretrizes é um dos objetivos básicos do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, fluidez, conforto na circulação, defesa ambiental e a educação para o trânsito, claro, além de fiscalizar o seu cumprimento. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras atribuições. E agora? Bom, DETRAN, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o DETRAN ele vai ter apenas um por estado. Por exemplo, aqui no Paraná, está lá em Curitiba, em Santa Catarina, por exemplo, está em Florianópolis, então ele sempre vai estar na capital. E a função do DETRAN será vistoriar, registrar e emplacar veículos. Isso é o que o DETRAN faz: vistoriar, registrar e emplacar. É muito comum confundir o DETRAN com a CIRETRAN. Nos outros municípios de fora a capital, por exemplo, fora Curitiba, nos outros municípios como Ponta Grossa, entre outras cidades, também existe o que nós chamamos de DETRAN. Só que o termo não é esse. É CIRETRAN, que é uma circunscrição regional de trânsito. O DETRAN em si vai ter apenas um por estado e vai estar na capital. Nos outros municípios, o que nós temos é uma CIRETRAN. E sim, a CIRETRAN, ela também poderá vistoriar, registrar e emplacar veículos, bem como o DETRAN. Então, nos locais, nos municípios que não tem o DETRAN, quem fará, esse serviço serão as CIRETRANs. São órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito. Olha a dica, 3 Cs. Por que 3 Cs? CONTRAN, CETRAN, CONTRADIF. Órgãos normativos e consultivos, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Sempre que falar nos órgãos normativos e consultivos, lembrem-se dos 3 Cs, que é o CONTRAN, o CETRAN e também o CONTRADIF. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração, condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidos por quem? Pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Não confundam, o CONTRAN ele vai ser responsável por estabelecer características, especificações, condições, licenciamento, registro, enfim. E o DETRAN, ele é um órgão executivo, ele vai executar quais são as execuções? Vistoriar, registrar e também emplacar veículos. E nos municípios que não têm a presença do DETRAN, quem vai fazer esse serviço serão as CIRETRANs, que são as circunscrições regionais de trânsito. Para que um condutor
possa dirigir veículo destinado ao transporte de escolares, é preciso, além de outras exigências, que tenha idade superior. Falando em idade, para a primeira habilitação, precisa ser maior de 18 anos. Para se poder fazer as categorias D e E, será preciso ter pelo menos 21 anos completos, certo? Agora, falando das categorias. Categoria B, de bola, e D, de dado, ele vai transportar pessoas, seja escolares ou pessoas no geral. Enquanto a C e a E vai transportar cargas. Então, para transporte escolar, primeiro que vai precisar sim ter a categoria D de dado. E segundo, idade mínima de 21 anos, ou seja, 21 anos, e seja habilitado na categoria D de dado. Para que um cidadão obtenha a habilitação na categoria D de dado, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de, novamente, 21 anos e esteja habilitado na categoria B, no mínimo há 2 anos. Também poderia ser 1 ano da categoria C. Também poderia fazer a categoria D. Ou então, 2 anos de B de bola para fazer a categoria D de dado. Então, será 1 ano da B para fazer a C, 1 ano da C para fazer a D, e a qualquer tempo para mudar para E. Agora, se esse candidato, se esse condutor já tem 2 anos da categoria B de bola, ele pode fazer direto a categoria D de dado e depois fazer a categoria E. Ou se ele tiver 2 anos da C, ele pode pular a categoria D e fazer direto a categoria E. Mas sempre terá que ter 1 ano de diferença de uma categoria para poder fazer a próxima categoria. Um condutor habilitado na categoria B de bola. Agora ele já desceu um pouquinho, então ele está falando na categoria B de bola. Então, ele poderá conduzir entre as alternativas abaixo. A categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. A categoria B vai ser para veículos que não excedam 3.500 quilos e que não transportem mais do que 8 lugares, certo? Só que aqui, vocês podem perceber que nessa questão que o meu aluno marcou como errada, ele falou em exceder. Exceder quer dizer que vai ter mais de 8 lugares. Se tem mais de 8 lugares, precisa ser a categoria D de dado. Por isso que está errado. Então, vai ser um veículo motorizado que não exceda 3.500 quilos de peso bruto total e que não exceda ainda a 8 passageiros, sem contar o condutor. O condutor não vai entrar nessa conta. E aí, vale lembrar, para a categoria A e para a categoria B, pode fazer só A, só B, ou A mais B juntamente, precisa ser maior de 18 anos. Para fazer a categoria C, você já pode fazer com o teu primeiro ano da PPD. Agora, para fazer D de dado e o E de escola, você precisará ter 21 anos completos, senão você não vai conseguir fazer. Um condutor habilitado na categoria C, o que ele pode dirigir? Bom, nós vamos ter a escalinha lá, né? Vou ter o A, o B, o C, o D e o E, certo? O A e o B eu posso fazer simultaneamente, mas para eu fazer o C, eu preciso fazer o B. Para fazer o D, eu preciso ter feito o C. Para fazer o E, eu preciso ter feito o D. Ou seja, eu sempre preciso ter a categoria anterior. Então, se eu quero fazer C, eu preciso ter o B. Se eu quero fazer D, eu preciso ter o C. E assim sucessivamente. Então, quer dizer que, se eu tenho a categoria C, que é para dirigir caminhão, quer dizer que eu já fiz a categoria B, que é para dirigir o automóvel. Ou seja, com a categoria C, eu posso dirigir o automóvel, que foi o que eu me habilitei na primeira habilitação,
e também o caminhão, que foi a alteração de categoria que eu fiz na sequência. Então, para C, eu posso dirigir o automóvel e o caminhão. Mas, professora, por que aqui não está falando da categoria A? Porque a categoria A é uma categoria opcional. Eu não preciso começar pela categoria A, eu posso começar pela categoria B. Eu preciso começar pela B. O A ele é opcional. Só que se eu, por exemplo, fizer o A, eu não posso do A pular para o C. Eu preciso fazer o B, depois o C, o D e o E. Eu não posso pular a categoria, tá? A única que eu posso escolher entre fazer ou não é a categoria A, que é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. A habilitação exigida para um condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de carga. Se eu sei que é carga, ou vai ser C, ou vai ser E. O que vai mudar? É que o E vai ser até 3.500 quilos, enquanto o E será mais de 6.000 quilos, cujo peso bruto total exceda a 3.500 quilos, corresponde à categoria C de casa. Então, o C e o E vão transportar cargas, enquanto o B e o D vão transportar passageiros, que é a segunda questão. Ó, para dirigir um veículo não articulado utilizado no transporte de passageiros, se é passageiro, ou é B de bola, até 8, ou vai ser o D de dado, que é para mais de 8. E aqui ele fala, lotação superior a 8 lugares. Superior quer dizer o quê? Que é mais de 8 lugares, excluído o motorista. Então, aqui nesse caso, é a categoria D de dado. Lembrando ainda que, por exemplo, se você quer transportar pessoas, você quer transportar passageiros, você quer transportar escolares, não basta apenas você ter a categoria. Você também precisará fazer o curso específico, seja para transporte de escolares ou mesmo para transporte de passageiros. Mesma coisa acontece nos caminhões, por exemplo, se você for transportar produtos perigosos, você precisará fazer o curso do MOP, que é a Movimentação Operacional de Produtos Perigosos. Então, além da categoria, a idade, você também vai precisar ter o curso específico para poder dirigir. Claro, se você for trabalhar com isso na sua carteira, você ainda precisará ter o que nós chamamos do EAR, E-A-R, que é exerce atividade remunerada. Para um candidato habilitar-se na categoria E, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de 21 anos e esteja habilitado na categoria C, no mínimo 1 ano. Então, para poder fazer a E, eu preciso ter 21 anos completos e estar habilitado na categoria C, no mínimo 1 ano, ou também na categoria D de dado. Para ser habilitado na categoria E, o candidato a condutor deve estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C. Novamente, para eu poder fazer a categoria E, eu preciso ter 1 ano na C ou 1 ano na categoria D. E eu vou poder fazer a categoria E, que é para dirigir carreta, veículos articulados com peso bruto total, que é o PBT, maior que 6.000 quilos. Direção defensiva consiste no quê? Vamos começar com dica? Toda vez que falar em direção defensiva, lembrem-se sempre que é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar qualquer situação de risco. Lembrando dessa dica, com certeza você vai saber a resposta. Vamos às alternativas? Letra A. Reta imaginária determinada pelos pontos A e B, sendo o ponto A
definido pelos olhos do condutor e o ponto B pelo para-choque do veículo que vai à frente? Será que aqui está tendo alguma previsão? Letra B, implementação de equipamentos especiais no veículo destinados a proteger o motorista e os passageiros no caso de colisões ou abaulamentos, como, por exemplo, airbag e volante retrátil. Será que aqui está antecipando alguma situação? Letra C. Forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo? Será que aqui está antecipando alguma coisa? Está prevendo alguma situação? E na letra D, técnicas de ações evasivas de emergência para desviar o veículo de obstáculos repentinos que possam provocar acidentes. Então, lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar. A única das alternativas que vai ter essa ideia de antecipar, de prever, de prevenir, será a letra C, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Então, direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Direção defensiva utiliza um conjunto de conceitos que visa melhorar o modo como os motoristas dirigem. Então, direção defensiva, novamente, ele está falando do termo, certo? Novamente, aquela dica, aquele macete, prevenir, antecipar situações, né, para evitar um perigo. Então, essa vai ser a definição. Direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes para prever, prevenir, antecipar. Na letra A, ele fala em ensinam ao motorista como ter atenção somente com os outros veículos da via. Letra B, contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência situações de perigo. Letra C, ensina ao motorista como ter atenção somente com seu veículo. Ou letra D, propõe ao motorista que a única preocupação deve ser o modo como os outros dirigem. Novamente, se você gravou essa dica, se você gravou esse macete, você já vai saber que a única que vai falar em antecipar, em prevenir, é a letra B de bola. Contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência as situações de perigo. Então, resposta letra B é a nossa resposta correta. E, uma super dica para você que quer melhorar ainda mais as suas chances de ser aprovado. Quando você estiver vendo vídeo de questões, quando você estiver fazendo simulado, copie a pergunta. Então, a direção defensiva utiliza um conjunto de conceitos que visa melhorar o modo como os motoristas dirigem. Então, direção defensiva. E copie a resposta correta. Contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência as situações de perigo. Fazendo dessa forma, você vai garantir muito mais as chances de você passar na prova. Se essa questão cair, você vai conseguir acertar. Por quê? Além de você estar vendo, você está me ouvindo e você também vai escrever a pergunta e a resposta correta, e assim você vai garantir a sua aprovação. Todo condutor deve praticar direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Aqui ele quer saber o que são condições, a definição de condições adversas. Dica, é um conjunto, tá? É um conjunto de fatores, ou uma combinação de um conjunto de fatores. Que se ele perguntar quais são, vocês precisam lembrar que são 8.
Então, vamos ver em qual das alternativas nós vamos achar esse conjunto de fatores. Letra A. Os procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Letra B. Os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Letra C. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como freios, direção e suspensão. E letra D. As reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade de dirigir. Primeiro, que a reciclagem ela é feita quando o condutor ele comete infrações, quando ele tem a habilitação dele suspensa. Então, vocês podem descartar essa alternativa aqui. E quando ele fala nas condições adversas, gente, atenção, são aqueles fatores que vão prejudicar, que vão atrapalhar a nossa direção. Então, veja que a única que vai fazer sentido é o que está na letra B de bola. Por quê? Condições adversas são os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Então, essa é a definição de condições adversas. E caso ele pergunte quais são, se ele perguntar quais são, vai ser difícil você lembrar de todas, mas se você lembrar que são 8 itens, você vai contar a alternativa que tem 8 itens e pode marcar, porque vai ser a resposta correta. E se você chegou até aqui, você está gostando do vídeo, está gostando do simulado, está conseguindo entender as dicas, os macetes, a interpretação das perguntas, não continue esse vídeo sem se inscrever se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, teu like e, claro, comenta aqui embaixo qual é a sua cidade. Em direção defensiva, previsão significa, novamente, previsão é o que é prever, é antecipar uma situação que poderá ou não acontecer. A própria direção defensiva, ela já é isso, já é prever, já é antecipar, já é prevenir. Só que dentro da direção defensiva, nós vamos ter os 5 elementos básicos da direção defensiva, que serão habilidade, conhecimento, atenção, previsão e decisão, certo? E aqui ele quer saber o significado de previsão. Previsão é um pré, é algo que eu vou fazer para prevenir, para antecipar. Concordam comigo? Então, ó, na letra A, ele fala em antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Na letra B, saber procedimentos seguros de manutenção do veículo. Na letra C, ter domínio técnico sobre o veículo. E na letra D, manejar o veículo com desenvoltura. Qual que vocês acham que é a resposta correta para o termo previsão, que é prevenir, que é antecipar? Acertou quem respondeu a letra A. Antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Essa é a definição de previsão. Lembrando que os 5 elementos básicos da direção defensiva serão conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e também a habilidade. E nesse caso, a definição de previsão é a letra A, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Agora, nessa questão e na próxima também, ele vai falar do posicionamento correto na direção. Eu quero começar aqui com uma dica, tanto para a parte teórica quanto para a parte prática. Anotem aí, quem estiver fazendo as anotações, a palavrinha, aliás, a palavra não, mas a sigla BEC. O que significa a sigla BEC? É a ordem que você vai fazer quando você entrar no teu veículo. Você vai arrumar o banco, arrumar os espelhos
e colocar o cinto de segurança. Beck, banco, espelho e cinto. Feito isso, você vai ter que adotar uma posição correta na direção, que são as nossas duas próximas questões. Então, a primeira questão diz assim: a posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições. Fiquem tranquilos, porque essa lista ele é composto por 2 itens apenas, recomendados para dirigir o veículo. Letra A, braços ligeiramente dobrados. Letra B, calcanhares ligeiramente suspensos. Letra C, pernas esticadas. Ou letra D, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Vamos de dica? Primeiro, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares. Exatamente. Ó, ele não vai falar de pés, então descarta a letra D. Não vai falar de pernas, descarta a letra C. Não vai falar de calcanhares, descarta a letra B. Notem que a nossa resposta correta é a letra A, braços ligeiramente dobrados. Braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares. E, ó, presta atenção na segunda questão, quando ele fala da posição correta ao dirigir. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir o veículo é: letra A, pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra B, as duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Letra C, a mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Ou letra D, pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Vamos descartar? Não vai falar de pernas, opa, não vai falar de pés, não vai falar de calcanhares, então vou descartar letra A e vou descartar a letra D. Entre a letra B de bola e a letra C de casa, nós temos as duas mãos no volante ou a mão direita sobre a alavanca. Para nós termos uma mobilidade maior, seja para fazer uma curva, seja para desviar um obstáculo, é fundamental nós estarmos, ó, com as duas mãozinhas segurando no volante. Em qual formato? 9 horas e 15 minutos, mais ou menos nessa posição aqui. 9 horas e 15 minutos vai ser o posicionamento correto. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra B de bola. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou, questão anterior, braços ligeiramente dobrados. Então, essas são as duas posições corretas ao dirigir. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva, em uma rodovia, o condutor deve. Vamos começar com dica? Lembrem-se sempre do seguinte: usar luz baixa ou luz de posição e reduzir velocidade. Ou melhor, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Anotem aí. Sempre que falarmos em direção defensiva, em condições adversas, principalmente chuva, neblina, garoa, cerração, que vai dificultar a tua visibilidade, você vai redobrar a atenção, reduzir velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição. Ou reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Vamos ver na qual das 4 alternativas vai se encaixar essa nossa frase? Letra A,
Reduzir a velocidade, ó, começa certo. Aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Essa aqui faz bastante sentido. Letra B, ela também começa com reduzir velocidade. Reduzir a distância do veículo à frente e segui-lo. Será que eu vou seguir? Será que isso não vai trazer mais risco ainda para mim? Letra C. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta? Será que é o pisca-alerta da nossa frasezinha? E letra D. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo e acender o farol alto. Então, ó, não é farol alto, não é pisca-alerta e muito menos vai seguir. Então, vejam que a resposta correta é a letra A. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente, que é a distância de segmento, sempre medida em 2 segundos, e acender o farol baixo, ou seja, reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa, né, farol baixo, ou luz de posição. Então, resposta correta, letra A, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e, claro, acender o farol baixo ou a luz de posição. Então, aqui eu fiz um combo com 4 placas que caíram muito nesta semana na nossa provinha. Como vocês podem perceber, ambas as 4 placas são placas amarelas. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Logo, são situações futuras, são coisas que irão acontecer, certo? Então, aqui nós temos a primeira placa, que é a placa A19. O que eu tenho dentro desta placa? Eu tenho uma pista, só que em determinado momento, essa pista teve uma descidinha, ó, tá vendo que ela teve o quê? Ela teve uma depressão. Então, a placa A19 significa depressão. Por que depressão? Porque ela tem esse detalhe nela aqui, ó, para baixo. Então, significa que você estava indo, de repente teve uma depressão, teve uma baixada na pista, e aí ela continua. Na plaquinha do lado, nós temos a placa A48. Então, tem o desenho de um caminhão, e ele está medindo o comprimento. Por que eu sei que é comprimento? Porque ele está medindo desde o para-choque dianteiro até o para-choque traseiro. É o comprimento deste veículo. Então, a placa A48 significa comprimento limitado. Mas, Prof. Lu, por que aqui você só tem uma resposta em verde e uma resposta em vermelho? É simples. Essa aqui são aquelas questões oficiais que os meus alunos erraram, sim. Essa é a questão oficial da prova, que você poderá encontrar aí no dia da sua provinha. Por isso que você vai ter em vermelho, que foi a resposta que meu aluno marcou errado, e em verde, que é a resposta correta. Em todas essas questões desse vídeo aqui, é esse o formato que você vai encontrar. E isso garante ainda mais a tua certeza de que essas questões poderão cair aí na sua prova. Lembrando, pessoal, que todo o conteúdo trabalhado aqui no canal, tanto as questões oficiais quanto as questões do simulado, é válido para todo o território nacional, independente em qual estado ou em qual cidade vocês estejam. E, ó, a próxima plaquinha é a R27. Significa o quê? Novamente, vamos olhar e entender o que tem nessa placa. Bom, temos aqui o desenho de um carro. Aqui entende-se que existe um barranco, certo? E aqui percebam que existem pedras que estão se soltando, que estão caindo. Logo, a placa A27 significa área com desmoronamento. E a A17 significa pista irregular. Por que é pista irregular? Porque vejam que existem várias irregularidades, não é apenas uma. Para ser saliência ou lombada, teria que ser esta plaquinha aqui,
Porém, como ele tem várias irregularidades e não apenas uma lomba, né, que é o caso dessa aqui, que tem apenas uma, ela tem várias, então significa pista irregular, que é a placa A17. Para poder dirigir motocicletas, essa questão aqui é nova, o pessoal não tinha caído ainda, e ele questiona, para dirigir motocicleta, o condutor deve estar habilitado em qual categoria? Categoria A. Lembrando que na primeira habilitação, que o candidato pode fazer com 18 anos, ele pode fazer A, ele pode fazer só B, ou ele pode fazer A mais B. A, que é para dirigir motocicleta, ou como a gente conhece popularmente, como moto. E B, que é para o automóvel, que a gente conhece popularmente como carro. Então, A é para moto ou motocicleta, e B é para carro, ou, mais corretamente, automóvel. A segunda diz o seguinte: a habilitação exigida para um condutor dirigir veículo motorizado utilizado no transporte de carga. Vamos de dica? Ó, o C e o E, ele vai transportar carga, enquanto o B de bola e o D de dado, ele vai transportar pessoas ou passageiros, tá? Então, a C de casa e a E de escola, ele vai transportar carga. A categoria C é o peso bruto total que vai exceder a 3.500 quilos, enquanto a categoria A vai exceder a 6.000 quilos. Então, B de bola e D de dado vai transportar pessoas ou passageiros, enquanto a C e a E vai transportar carga. A C é o que excede a 3.500 quilos e o E é o que excede 6.000 quilos. E a terceira, para dirigir um veículo não articulado utilizado no transporte de passageiros. Se eu sei que é passageiro, ou vai ser B ou vai ser D. O que vai mudar? É que no B vai ser até 8 e no D vai ser mais D8, certo? Ficou escondidinho aqui, eu vou colocar de volta aqui, ó. O D vai ser para mais D8, ok? Então, ó, conotação superior a 8 lugares, excluindo o do motorista. O condutor deverá estar habilitado na categoria D de dado. Então, relembrando, categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com sem carro lateral. A categoria B é para o automóvel, ou seja, para o carro, até 8 lugares. A categoria C é para veículo motorizado utilizado no transporte de carga que excede 3.500 quilos. A categoria D de dado é para veículo de transporte de passageiros com mais de 8 lugares. E a categoria E, que é para carreta, para o bitrem, que vai exceder a 6.000 quilos. Lembrando ainda, para a primeira habilitação, seja só A, seja só B, ou seja, A mais B, o candidato precisa ser maior de 18 anos. Para as categorias D de dado e E de escola, ele precisará ter 21 anos completos. Vamos falar de infrações agora? Uma dúvida, né, que eu sempre tenho, que os meus alunos perguntam, que aqui no canal perguntam, prof, eu preciso saber a pontuação das infrações? Então, precisa, porque poderão cair questões como essa, falando justamente da pontuação. E aí eu preciso lembrar que gravíssima é 7, que grave é 5, que média é 4 e que leve é 3. Por quê? Ó, aqui ele está dando para nós 3 motoristas. Motorista 1, motorista 2 e motorista 3. E ele quer saber o quê? Pontos acumulados. Só que ele quer respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é na ordem, ou seja, primeiro o motorista 1, depois o 2 e depois o 3, certo? Então, ó, motorista 1, ele teve 2 infrações leves, só que, ó, não é uma,
é 2. Significa o quê? Que é 3 mais 3, que vai ser igual a 6. Ó, 6. O motorista 2 teve 3 infrações gravíssimas, então eu vou somar 7 mais 7 mais 7. Ou eu vou fazer 7 vezes 3. Em todos os casos, vai dar 21 pontos, ó. 21. E o motorista 3, 2 infrações graves. Qual que é a pontuação da infração grave? Não é 5, só que são 2. Então, é 5 mais 5, que vai ser igual a 10. Então, respectivamente, ou seja, na ordem, motorista 1 teve 6 pontos, motorista 2 teve 21 pontos, e o motorista 3 teve 10 pontos, respectivamente, ou seja, na ordem. Primeiro 1, 2 e 3. E não esqueçam, infração gravíssima, 7 pontos. Infração grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. E sempre cuidem para ver se é 1, 2 ou 3 infrações. Aqui eu trouxe 2 infrações. Essas infrações são novas. Aliás, a primeira infração é nova, a segunda já cai com uma frequência, mas a primeira é nova. Fala de estacionamento. Vamos começar com dica? Toda vez que você estacionar de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar uma MA, que é medida administrativa de remoção do veículo. Então, a pergunta diz assim: estacionar o veículo nos viadutos, pontes, túneis são considerados uma infração grave. Olha, já contou, é grave. Qual que é a pontuação da grave? É 5. E tem como penalidade, além de ser uma infração grave com 5 pontos, vai gerar a multa e a remoção do veículo. Estacionar o veículo nos viadutos, pontes, túneis, são infrações de natureza grave, com 5 pontos na habilitação, e também vai gerar a remoção do veículo. Agora, usar equipamento de som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN também é uma infração de natureza grave com 5 pontos. E aqui, pessoal, o que vai mudar é assim: toda vez que tiver algo para arrumar, tiver algo para consertar, tiver algo faltando, tiver algo sobrando, tiver algo que não está certo. O que não está certo? O som. O som ele não é autorizado, ele está errado. Vai gerar também uma MA. Só que nesse caso é a retenção do veículo para quê? Para regularização. Então, resposta correta: infração grave, 5 pontos, e a penalidade vai ser multa mais a medida administrativa de retenção do veículo para a regularização. Ambas são infrações de natureza grave com 5 pontos. A diferença é que na primeira, ele fala de um estacionamento. Toda vez que você estacionar atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar remoção. No segundo caso, tem algo errado, tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Aí vai gerar a retenção do veículo para a regularização. Mesma coisa, por exemplo, se eu estivesse andando sem cinto, também é uma infração grave, também é 5 pontos. Está faltando algo, tá? O quê? O cinto. Se está faltando o cinto, vai gerar a infração mais a retenção para a regularização. Concluído, pessoal, um super vídeo com questões cobradas, 2 questões novíssimas aí para você aprender, para você conhecer, e se cair na sua prova, claro que você vai acertar com essas dicas. Chegou até aqui? Gostou do vídeo? Gostou das dicas dos macetes? Não sai daqui sem se inscrever, sem deixar o teu joinha e comentar aqui embaixo nos comentários qual é a sua cidade. Gratidão a todos pela companhia. Do fundo do meu coração, desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, muita proteção, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.